Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar de um assunto extremamente importante, que são os solos brasileiros. Nesse sábado, dia 5 de dezembro, comemora-se no mundo todo, portanto, o Dia Mundial do Solo. Dia Mundial do Solo, que seria um dia para comemoração. Mas será que nós temos algo a comemorar nesse quesito? Eu acho que nós temos mais é que lamentar. Porém, nós estamos aqui com muita felicidade para alertar, fazer um chamamento aos produtores, porque proteger o solo não é simplesmente uma questão de bom senso, não é só isso não, é que dá lucro, né? Você tem maior rentabilidade com proteção do solo, aumentando a produtividade. Para falar sobre essa data importante, sobre esse assunto extremamente importante para os agricultores brasileiros, está conosco o professor Dr. Afonso Peixe Filho, do IAC, Unidade de Jundiaí. Afonso, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. É um prazer. É uma satisfação estar aqui. É isso. Para mim também, porque eu estou ao lado do meu amigo, uma pessoa que eu admiro muito, um grande brasileiro, uma pessoa sensata. O professor Afonso é mestre em Engenharia de Água e Solo, a unidade dele lá em Jundiaí, também setor de máquinas, e o Afonso tem uma graduação superior em termos de ciências ambientais. Ele é doutor em ciências ambientais, portanto sabe do que está falando. E vou dizer, né, Afonso, vê com muita tristeza a degradação dos solos brasileiros. A gente, apesar de a gente pregar, se dedicar a vida para isso, a gente não vê resultados assim palpáveis que nos dê felicidade nesse Dia Mundial do Solo. Afonso, a pergunta é: por que os produtores brasileiros judiam tanto do nosso solo, Afonso? João, porque nós temos um viés, né? Muito voltado na agricultura tropical, muito voltado para a planta só, né? Então a gente até fala sobre as tecnologias, tanto de fertilizantes, de insumos e todos, muito voltado para a planta. Mas na verdade, a gente tem que alimentar o solo, que quem alimenta a planta, quem dá lucro efetivamente para o agricultor, é o solo. E ele é meio levado em segundo plano dentro vamos dizer assim, da arte de agricultar, né? De fazer uma agricultura bonita. E nós temos muitos agricultores conservacionistas, mas o grande problema no Brasil é o território, né? O território municipal, o conjunto no todo. Então nós temos grandes produtores conservacionistas, mas quando a gente pensa em solo como patrimônio do município, como patrimônio do Estado, do Brasil, aí nós estamos pecando muito, né? Por conta de falta de políticas mais voltadas para o engajamento, por exemplo, de uma agricultura coletiva, né? Para entender o solo como um bem maior e o nosso patrimônio. Quando a gente fala em agricultura coletiva, em termos de patrimônio, a gente está falando, traduzindo o que o Afonso está dizendo, né? Simplesmente pela cerca que eu estou vendo aqui da minha geral do campo, né? Aquele solo que está lá também é meu, a propriedade é do vizinho, mas aquele solo, aquele ambiente também é meu, é também de toda essa região, de toda essa bacia hidrográfica. É isso que o professor Peixe tenta fazer com que as pessoas entendam. Saia do seu casulo, né, de cima do seu solo que está com a área escorrida e pense no conjunto das coisas. Agora, Afonso, que é o maior exemplo para a gente chamar a atenção dos produtores do que essa própria safra? Quantas e quantas imagens eu recebo, não de erosão, de chuvas arrastando grandes quantidades de solo, isso a gente sempre está mostrando. O que me surpreende, Afonso, é que nessa altura dos campeonatos, eu recebo muitas áreas plantadas, imagens de áreas plantadas no Brasil, com solo descoberto. E a gente falando em plantio direto na palha, em cobertura, e olha, dá-lhe imagem de solos, de plantas, de lavouras descobertas, Afonso. Então, João, veja aí, a gente está hoje no auge, por exemplo, da discussão da agricultura sustentável. Não é possível imaginar sustentabilidade de solo com solo descoberto, porque quando você descobre, quando você mobiliza, quando você expõe ele ao sol e à chuva, você mata o solo aos poucos. O solo foi feito, a construção dele é sempre com a proteção, e principalmente nas áreas tropicais. Então, um quesito básico da condição sustentável é a cobertura. E o grande desafio nosso a nível de Brasil é os agricultores entenderem que eles precisam cobrir o solo sempre, eternamente. Então, quanto mais cobrir na propriedade, melhor é. O que a gente vê também, né, Afonso? Assim, desde criança eu via lá os meus vizinhos, eu tinha umas lavourinhas
umas hortinhas de alface, e eu via aquela plantação de alface, que não usava o defensivo, coisíssima nenhuma, e os canteiros, né, Afonso, do seu tempo também, quando criança, os canteiros eram negros, né, pretos, o solo era bem preto, né, uma coisa bem fértil, uma coisa maravilhosa, cheio de minhocas, e a alface ali, as folhosas, vamos dizer assim, pulavam naqueles terrenos. Hoje a gente não vê mais isso, eu não vejo mais terreno escuro, só vejo solo seco, Afonso. Então, João, esse solo que você está falando é um solo que ele tem uma alta condição de bioenergia. Então, ele foi trabalhado pela planta, né, principalmente, e pelos micro-organismos e pelas atividades biológicas do solo, para fixar carbono, né, para aumentar a capacidade que a gente chama de bioenergia. E essa bioenergia é que está ligada com a produtividade. Então, por isso que as terras, de um determinado momento no Brasil, ficaram cansadas, porque não tinha um agricultor para poder estar entendendo que uma agricultura nos trópicos, ela é extremamente importante trabalhar com a cobertura, e com a cobertura verde, com a cobertura morta, né? E também entender que a decomposição nas áreas tropicais, ela ocorre 24 horas por dia, 366 dias por ano. Então, fazer agricultura em trópico e manejar solo não é só safra, né? Ou seja, é um trabalho contínuo de gestão de solos, né, dentro de um plano que a gente chama de manejo ecológico dos solos, né? E aqui nessa semana nós tivemos um acontecimento importante para a agricultura sustentável, que foi o 17º Encontro do Plantio Direto Nacional. E ali se estabeleceu algumas diretrizes, se explicou alguns avanços, mas o que me mais chamou a atenção, Afonso, foi que saiu da cabeça brilhante da pesquisadora Marie Barks, que ela disse, Afonso, não basta só olhar a cobertura em cima do solo, aquela palhada que tanto a gente luta. Tem que levantar a palhada e ver o que tem embaixo. Se tem vida embaixo da palhada. É isso que importa, né, Afonso? Então, o conceito de cobertura, né, de solo, ele envolve, é como se fosse, você imaginar uma estrada de asfalto, que ele tem várias coberturas. Ele tem o primeiro piso, é mais fino, depois vem uma areia mais fina, mais grossa. Então, a cobertura do solo, ela envolve a parte verde, a parte seca, o sistema radicular e a atividade biológica diversificada que está naquela faixa ali. É como se fosse um bolo, né? Então, depois disso, é que vem o solo mais mineralizado. E o solo produtivo é esse solo que ele tem uma cobertura viva, como a professora fala. Pois é. E eu tive a oportunidade de conviver bastante dias com o Afonso, viajando para cá e para lá. E aí eu tive dois conceitos que eu não olhava, a gente não tinha, sou ignorante ainda, não via os detalhes que o Afonso tentava nos transmitir. A grande luta do professor Afonso Peixe nesse instante não é só pela cobertura, nem no subsolo, é pelo conjunto total das bacias hidrográficas. Ele dizia assim, eu estava numa estrada com o Afonso e falava assim, está vendo ali? Mas você está vendo lá em cima? Está olhando todos os morros? Está vendo o conjunto das coisas? As águas vêm dali, os ventos e o solo. Ou seja, Afonso, não basta olhar embaixo dos pés, né? Tem que olhar o conjunto. Na verdade, é o ecossistema, né? Nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas. E as bacias hidrográficas, que eram uma coisa única, passou a ser um mosaico de propriedades. E essas propriedades com pessoas, com agricultores ocupando o espaço e tomando decisões de uma coisa que é única, né? Ela toma decisão para um lençol freático que é único, para uma água de superfície, para os corredores. Então, esse entendimento coletivo da tua posição, aonde você está na bacia, e da importância que você tem no seu espaço de cumprir o ciclo hidrológico, ou seja, de interceptar a chuva, de infiltrar, de armazenar água no solo, de conduzir bem, e não deixar sólidos de suspensão, que é areia, argila e matéria orgânica, chegar nos rios. Esse aí é o ponto fundamental do manejo de solos, né? Agora, Afonso, a gente olha a bacia hidrográfica, eu estou aqui olhando a minha aqui, né, na Baixa Mogiana, né? Aquilo que lá em cima no morro a pessoa faz ali, ou ele planta ou tira, né, ou ele modifica, o vento vai bater e vai me atingir aqui, com mais ou menos intensidade de acordo com o que ele mexeu lá em cima. E a água, então, Afonso, que de repente começa a secar a água, mas o que aconteceu? O cara lá em cima mexeu, não é assim, Afonso? Mais ou menos assim. As pessoas que estão na parte alta,
elas são responsáveis, é uma agricultura que a gente chama de recarga, né? Porque a dinâmica hidrológica da bacia hidrográfica, ela envolve pelo menos 3 áreas que a gente chama, né? As áreas de cabeceira, a parte mais alta da vertente, o meio e a parte do aluvião, né? Então, cada posição da propriedade agrícola, ela tem uma função hidrológica e isso é muito importante. A gente fala assim que nesse conceito aí que nós começamos a falar de agricultura coletiva, a gente sonha de que os agricultores eles já têm uma noção muito forte do coletivismo quando ele trabalha numa cooperativa, por exemplo, de comercialização, numa cooperativa de desempenho econômico. Então, por que nós não podemos ter as cooperativas trabalhando dentro de uns sistemas conservacionistas? Por que nós não podemos ter a coletivização? E isso vai fazer a gente entender qual é a posição, qual é o papel do agricultor, do sistema agronômico daquele agricultor dentro do território da bacia, né? E aí que ele vai vendo que ele não pode fazer o que ele quer e ele tomar decisões da forma que ele sonha, né? Porque por ele estar dentro da bacia, ele está interrelacionado, ele está conectado, né? Como você falou, pelo clima, está conectado pela vegetação, pelas estradas, até hoje pela conexão digital, né? E tudo isso envolve esse conhecimento ligado com o manejo e principalmente de preservação do conceito de solo como patrimônio. Pois é, isso que eu queria chegar, porque quando você prega o manejo sustentável, eu falo, mas o que é manejo sustentável? Aí você fala, item 1, solo é patrimônio da sociedade. Ué, mas eu botei uma cerca, esse solo é meu. Aí você fala, não, pertence a todos, é isso, Afonso? É isso. E o conceito de patrimônio é bem prático. Você quer deixar o seu patrimônio para os seus filhos de que forma? Você quer deixar esse estúdio, você quer deixar a sua casa tudo degradada? Você quer deixar o quê para os seus filhos? A sua chácara toda erodida, toda degradada, ou você quer deixar ela bela, bonita e que eles tenham um saudosismo enorme de proteção da tua vivenda? É claro que a gente tem hoje, na prática, o entendimento do que é patrimônio. E é isso que nós temos que jogar na prática e entender o que você quer deixar para o futuro, né? E como o patrimônio não é preso na propriedade agrícola, né? Esse patrimônio ele é coletivo, a gente tem que comungar dentro desse processo de conservação de solos e manejo de solos e entender que isso é muito importante. Ou seja, eu não vou conseguir conservar sozinho a minha pequena propriedade aqui se todos aqui não saírem com a mesma ideia. E não adianta botar lei, não adianta botar polícia, não adianta dar tiro, né, Afonso? Tem que ser uma coisa, sentimento... Não, João, é justamente esse tipo de gestão que a gente fala, é gestão individual, é gestão de grupos, o entendimento pessoal de cada agricultor, que é o papel, né? Hoje vem vindo a chamada agricultura de serviços, né? Porque a gente sempre estava imaginando o agricultor sendo produtor de soja, produtor de feijão, de milho. Agora, também a sociedade e o ambiente está exigindo um prestador de serviço. Né? Então, o agricultor que presta serviço. E não tem outra função, outra, vamos dizer, categoria dentro das profissões que não seja o agricultor para prestar serviços ambientais. E um dos serviços fundamentais dos serviços ambientais é a manutenção da capacidade produtiva do solo. Como eu estava falando, entender que a bioenergia que envolve essa dinâmica do solo produtivo, ela é extremamente importante e você é o ativador. Quando nós estávamos nas paisagens naturais, era Deus que cuidava disso. Mas quando nós substituímos as paisagens naturais, nós tiramos também o dedo de Deus. Então você precisa entender o teu papel como... qual a tua influência dentro do processo coletivo da natureza. Ou seja, não adianta mais leis, né? Não queremos mais leis, mais determinações, mais proibições. Queremos e precisamos mudar aqui, né? O cérebro das pessoas, né? Eu acho que a gente precisa de muito diálogo. Veja, o agricultor, ele é um conservacionista por natureza. Ele é um preservacionista por natureza. Conservacionista é quando você pega a terra e usa bem e cuidar. Preservacionista é quando você preserva o manancial, você preserva as áreas protegidas e tal. Veja bem, esses dois conceitos estão no sangue do agricultor. Mas só que parece que ele não tem autoridade de falar isso.
Ele não está no vocabulário dele, a gestão ambiental, não está no vocabulário dele falar, dialogar com os políticos, dialogar com os ecologistas, com as ONGs, ao mesmo pé, porque o agricultor falta vocabulário para entender certas coisas importantes. E isso vem da intervenção da assistência técnica, da ATER, né, assistência técnica, extensão rural, do trabalho do governo, dos municípios, das prefeituras e principalmente hoje das cooperativas, né? Dentro do sistema de capitalista, a maior influência que nós temos deve ser coletiva. Então, o cooperativismo, o associativismo conservacionista é extremamente importante. A gente percebe da necessidade da preservação de uma forma conjunta, né, quando a gente faz os manejos sustentáveis do solo, em termos de bacias hidrográficas, que é uma luta constante do professor Afonso, mas um dia ele me mostrou, não vou preciso dizer onde foi e tal, que a deterioração do solo, por incrível que possa parecer, se dá embaixo dos nossos pés. Nós estávamos numa região, estávamos discutindo, não, aqui está muito bem preservado, tem grama, tem capim, tal, está segurando. Aí o Afonso falou assim, olha o escorrimento do solo, levante o pé. O sujeito levantou a botina, estava ali a erosão, pequenos detalhes, mas junto com outros pequenos detalhes lá embaixo fazendo um buracão. Essa é a realidade. Afonso, nem precisamos gastar tempo aqui para ficar dizendo quanto de solo que nós estamos perdendo. Acho que é de conhecimento geral isso. O importante é a gente pensar nos detalhes, né, companheiro? Então, eu acho que a gente precisa pensar nesse novo agricultor, né? A gente precisa bater muito do agricultor querer fazer isso. E ele não ser passivo frente aos processos erosivos, porque sempre vai acontecer. A agricultura, ela, de certa forma, impacta o ambiente, porque o ecossistema ele veio sendo equilibrado pelas forças da natureza. E quando a gente mudou e colocou uma força antrópica, que é a força produtiva, tão necessária para a produção de alimentos e produção de outras coisas mais, de riqueza, a gente precisa entender também que a gente precisa atuar melhor do que nós atuamos. Não é que você está errado, mas você precisa melhorar a tua performance como ser humano, como ser ecológico, né, como ser futurista, e principalmente como ser econômico, porque o custo ambiental de um produto, ele tem um gasto econômico enorme, que depois isso vai vir no futuro, né? Vai ter um custo para a gente, se você gasta muito o ambiente para produzir 1 quilo de soja, 1 quilo de feijão, 1 quilo de gastar solo demais, né? No futuro nós vamos sofrer isso, e isso se dá na competitividade dos produtos, né? Quem alimenta lavouras produtivas, quem alimenta lavouras rentáveis é o ambiente, é o solo. Não é só a base tecnológica. A base tecnológica é um instrumento, mas quem constrói competitividade é a cabeça do agricultor. Hoje, certamente, os produtores olham as previsões meteorológicas, veem as fotos que estão entrando no WhatsApp com muita rapidez, os acontecimentos são instantâneos, e vê, claro, que temos chuvas com granizo destruindo, e outras faltas de chuvas porque não tem cobertura, o solo está seco embaixo. Aí vem um conceito, ou seja, pelo menos é um avanço. Precisamos melhorar a infiltração dos solos para que a gente tenha o lençol freático, né, com a caixa d'água mais cheia. Ponto. Que beleza. Mas parece-me que é só isso, né, deixar a água infiltrar. Não é, né? Porque nós temos, né, Afonso, cuidar da areação. Só para terminar, tem que cuidar da areação desse solo, saber se ele está fofinho, não é isso? E também a permanência da cobertura o ano todo, né, Afonso? Porque, veja bem, a água, o ar e a partícula física, areia, silt e argila, é indissociável dentro do contexto do solo. Então você precisa cuidar de um solo aerado, precisa ter oxigênio, porque a oxigenação ela é fundamental para a produção, para o desempenho fisiológico da planta. Então nós precisamos ter ar. Nós precisamos ter um solo solto, porque ele tem que ter a capacidade de absorver chuvas torrenciais. Então, rapidamente, é como se fosse uma esponja que recebe a água, a pancada de chuva, e ele armazena bastante, para depois ele alimentar o lençol freático. Então, e além disso, essa passagem da água é que vai levar os nutrientes, que faz a distribuição dos nutrientes no perfil.
E depois a planta que vai emitir o sistema radicular, ela vai ter muito mais condição de absorver por conta de uma hidrologia de perfil melhor, né? Por uma relação da água melhor. E a gente sempre diz isso aqui no Tempo e Dinheiro, no Notícias Agrícolas, alertando que a questão de preservar o solo não é questão de sobreviver tão somente, porque isso que é o básico, né? Mas também de ganhar dinheiro, para você ter uma produção melhor. Quando você tem um solo vivo, afofado, né, Afonso? Você tem um canteiro, nem que seja 10 mil hectares, mas seja um canteiro que tem com minhoca, imagine quanto de produção você vai ter como resultado do seu esforço, né? João, você imagina quanto de dinheiro vai ter. Eu, particularmente, hoje, eu não estou muito preocupado com o produto, se é soja, se é milho ou se é feijão. Eu estou preocupado com a rentabilidade por metro quadrado. Então, e ela se dá pela capacidade do solo de produzir. Então, essa história da gente ter um certo romantismo da conservacionismo, da conservação do solo, ela, na verdade, não existe. Você tem que ter inteligência, tem que ter estratégia para produzir metros quadrados produtivos. E isso, metros quadrados rentáveis, é que vai dar dinheiro. Isso que vai enriquecer a nação, que vai enriquecer as pessoas. Então, essa que é a essência da agricultura. O produto é a estratégia econômica para você viabilizar a arte de ser agricultor, né? E a arte de preservar e de construir solos e ambientes produtivos. Eu nem deveria fazer essa pergunta, porque certamente vai te entristecer, mas, Afonso, ao longo da sua carreira, não é? E tudo que você viu, nós estamos chegando nesse 5 de dezembro de 2020, em que condições em termos de estrutura do solo, vamos falar a questão ambiental, em solos, você está feliz ou infeliz com o que você vê? Nós estamos perdendo ou estamos conservando? João, eu vou falar assim para você, ó. Nós temos uma agricultura pujante, né, batendo recordes e recordes de produtividade a cada ano. Nós fomos capazes de, em 30 anos, quase triplicar, mais de 100 vezes a nossa produção. Mas só que a gente constata o seguinte, que hoje a agricultura brasileira tem um déficit enorme de propriedades conservacionistas. Nós temos um déficit enorme de áreas dentro de um padrão desejável para um país como o Brasil. Então é frustrante. Quando a gente sai, como a gente já saiu juntos, né, e a gente faz uma análise da paisagem, vai pensando as variabilidades, você vai ver que na paisagem nós temos muitas áreas degradadas, né? Muitas áreas degradadas. Isso entristece muito. Então eu falo assim que nós estamos hoje numa agricultura que tem alta produtividade, mas um déficit de propriedades conservacionistas alto. E a gente precisa trabalhar para isso, né? Tá. Você sempre leva essa palavra de alento para os produtores quando você diz que o solo é um patrimônio de todos, de toda a sociedade. E aí você definiu algumas diretrizes para a gente ter um plano de conservação, né, para fazer com que o solo não fique só para os meus netos, mas seja produtivo também para todos. Qual é a recomendação que você dá aos produtores nesse seu plano ecológico, Afonso? A gente fala assim, é um plano de manejo ecológico do solo. Quando nós estamos falando de plano de manejo ecológico, é que nós estamos respeitando, quando esse ecológico é respeitando o ecossistema que você está. E aí já começa assim, que é como aquele ecossistema ficou coberto, já começa com a cobertura. E aí nós temos que entender, assim, dentro do plano, as ações para a física de solo, para a química de solo, para a biologia de solo, e no quarto elemento é o que a gente chama de um sistema MCA, é o monitoramento, a avaliação e a correção. Sempre você trabalhando o plano de manejo, ele vai se dar nesse entendimento de que quando você coloca o ecológico, você já elimina todo o plano, a agricultura convencional, toda a exposição de solo. É necessário, o agroecossistema é coberto sempre. E aí começa didaticamente a entender assim, os indicadores de física de solo, os indicadores de química e os indicadores de biologia, todos eles dentro de um processo de monitoramento, de correção e de avaliação. Por onde eu começo? Ou seja, por onde o produtor que está nos ouvindo, que tem a consciência de que realmente o solo dele não está respondendo a todo o investimento que ele faz ali, que o vizinho dele fez cobertura e está com uma produção maior,
por onde esse produtor deve começar? Qual é a primeira atitude dele? A primeira é fazer uma pergunta para si mesmo. Eu tenho um plano de manejo da minha propriedade? Eu tenho um plano ecológico de manejo da minha propriedade? Eu consigo falar sobre esse plano de manejo? Você entende? Então, se ele consegue falar, ele tá se ele fala, está no vocabulário. E se está no vocabulário, está nas atitudes dele. Se você tiver dificuldade para entender isso, fatalmente você tem muitos problemas de manejo de solo seu. Então, a gente precisa se deixar formar, principalmente essa velocidade das informações que vem desse mundo tecnológico, de coisa que a gente foi aprendendo muito, né? Quando você começou, eu tinha certeza que eu e você discutindo solos, nós não falávamos de propriedades biológicas, né? E hoje nós estamos vendo aí os biológicos entrando. Então, essa pergunta é básica. A sua propriedade tem um plano de manejo? Você sabe falar sobre ele? E outra coisa, né, Afonso? Ou você aprende, ou você se presta atenção nisso, ou você vai ser alijado do sistema. Porque outros virão não só porque sabe manejar, porque a produção deles será maior que a sua e você vai ficar fora do mercado. É bom prestar atenção nas vantagens de você ser um conservacionista da sua propriedade e do seu ambiente, né? Da sua vizinhança, né? Da sua bacia hidrográfica. Acho que é isso que a gente tem que deixar claro para o produtor, né, Afonso? Nós temos que deixar claro que o mercado pune, né? Então, se ele não é eficiente, ele é excluído. O Brasil é um campeão de agricultores quebrados. Não pode ter isso numa agricultura. E a natureza pune também. Então, essa punição econômica que exclui ele porque não consegue viver, não consegue fazer a gestão econômica, muito isso em função dele ter que fazer muito aporte tecnológico contínuo para aumentar a capacidade produtiva dele. E isso faz com que ele perde renda, né? Então, ele tem alta produtividade, mas a renda baixa. E aí, no mercado de commodities como o nosso, né, ele exclui o agricultor do dia para a noite. Então, por isso que nós temos muito endividamento e está muito linkado essa questão de manejo de solos, de produção de solos, com a performance econômica do agricultor. Bom, pois bem, Afonso Peixe Filho, nós estamos aqui no Dia Mundial do Solo fazendo uma reflexão, ainda bem, né? Estamos ainda podendo fazer esse alerta para os produtores, graças a Deus, né? Mas, Afonso, vamos terminar essa nossa conversa não como uma reclamação, com amargor. Vamos dar um ponto de vista otimista para os produtores. O que o Afonso Peixe Filho tem a dizer aos produtores como mensagem final nesse Dia Mundial do Solo? Bom, eu tenho que dizer que os agricultores que quiserem efetivamente manejar solo, primeiro eles vão ter um prazer enorme de fazer isso e o agricultor tem. Então, a gente usar disso, desse prazer de ter orgulho do seu ambiente, do seu solo, da sua área, é fundamental. E isso fazendo assim, se a gente caminhar com passos mais largos, aí ninguém segura o Brasil mesmo, você entende? Aí não segura mesmo, porque essa economia agrícola, a agroeconomia que nós temos, é totalmente dependente dos agricultores. Então isso vai nos trazer muita riqueza e muita felicidade, vai trazer muita família, né? Então a gente vai construir muita felicidade dentro do país. Então isso e eu sou convicto disso, né? Que a cada dia que passa, para os lugares que eu passo, a gente sempre, o agricultor quer te escutar, ele quer falar, então a gente precisa de mais querer. Eu sonho muito que pessoas como você, João Batista, tenham na programação do Tempo e Dinheiro sempre um espaço para se falar sobre solos, sempre um espaço para falar sobre o ambiente, sempre se dedicar pelo menos uma parte dessas horas que você se dedica na comunicação, com muito empenho e ajudando os agricultores, a falar, se todo mundo tivesse o exemplo que você faz, a gente estaria avançando bastante na nossa agricultura. Muito bem. Afonso, muito obrigado mais uma vez pela sua dedicação, muito obrigado pelo seu carinho para conosco, né? Esperamos que você continue por muitos e muitos tempo trabalhando em prol do Brasil, em prol dos agricultores brasileiros. Eu acho que em nome de todos os produtores, nós queremos te agradecer, Afonso, pela sua dedicação, pelo seu brilhantismo, né? Pela sua garra em não desistir e querer cada vez mais uma sociedade justa e produtiva, né? A família, principalmente, né, unida através da conservação do solo e do bem-querer. Acho que é isso. Afonso, eu só posso ter essas palavras para te agradecer pelo todo o empenho que você tem para com o Brasil e para com a natureza do nosso Brasil.
Muito obrigado, João. E fico muito feliz de você lembrar de mim desse Dia Internacional do Solo, né? E isso me traz muito alento também, e sempre para mim é um prazer estar junto com vocês aí. E eu quero saudar todos os agricultores conservacionistas, que esse dia é um dia do agricultor também, né? Muito bom. Afonso Peixe Filho, muito obrigado pela sua participação. Nós não só apenas lembrando, não, que você está constantemente conosco, você é a maior autoridade nessa questão de conservação e de ambientes produtivos no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado, Afonso. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, Dia Internacional do Solo, Dia Mundial do Solo. Pensem, olhe as suas propriedades, olhe pela janela, veja se você está satisfeito com o que está vendo, se isso te orgulha, se não, tome suas providências para que a gente possa, no futuro, sempre dizer, um dia nós começamos e vamos chegar lá. Muito obrigado a todos. Vamos continuar, claro, atentos às informações para que a gente possa ser, e os senhores principalmente, os produtores rurais, mais bem informados no meu Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente.